bora falar sobre The Summer Turned Pretty, mais conhecido como Verão que Mudou Minha Vida, que é a série que virou uma febre no Prime, mas na verdade é uma coletânea de 3 livros, que eu sou particularmente muito fã. Eu leio todo verão desde 2015, eu vou mostrar pra vocês que é a data, a primeira vez que eu li. Então, ó, desde 2015, ou seja, esse ano faz 10 anos que eu leio essa coleção todo verão. Mas enfim, por que a gente precisa falar sobre The Summer Turned Pretty? Porque todo mundo só fala disso? Não, porque é realmente muito boa a série. Ela faz eu me sentir como se eu tivesse 15 anos e acreditando no amor pela primeira vez e sonhando em conhecer meu Conrad. Acho que já ficou claro que eu sou time Conrad, né? Não preciso falar nada. Eu tenho pós-doc nesse assunto e vim dar a minha opinião pra vocês. Literalmente uma redação sobre o assunto, tá? Mas vamos começar sobre o Conrad. Eu realmente tenho muitas coisas pra falar sobre ele e eu já queria começar dizendo que a série é extremamente injusta com ele. O livro tem uma troca de foco narrativo. Então, por exemplo, um capítulo é narrado pela Belly, outro capítulo é narrado pelo Conrad e assim vai. E quando vai trocando esse foco narrativo, você consegue enxergar melhor a perspectiva do personagem. E a série não faz isso. Então, na primeira e na segunda temporada, é muito comum, e aconteceu bastante, as pessoas odiarem o Conrad. Ele é o personagem incompreendido. Mas vamos lá, sobre o Conrad. Ele é um personagem muito complexo. Ele tem um tanto de questão pessoal. E ele não estava preparado pra ter um relacionamento com a Belly e ser a pessoa que ele queria ser pra Belly. Por que eu gosto do Conrad? Porque ele soube se afastar quando ele percebeu que ele não seria a melhor pessoa do mundo pra Belly. Como ele não tem maturidade emocional, ele afasta ela do jeito errado. Isso faz a gente odiar ele por um tempo. Mas a gente tem que lembrar que ele fez o melhor que ele pôde na condição que ele tinha, sabe? Ele não tinha inteligência emocional. E daí ele simplesmente se afasta, não pela ausência de amor, mas justamente por amar ela. E ele realmente precisa de uma terapia antes de ter uma namorada, tá? Tem essa frase clássica que é: os homens não precisam de uma namorada, eles precisam de terapia. E é realmente, o Conrad precisava de terapia. Mas sabe o que ele faz? Ele vai pra terapia, tá? Isso, gente, é um ponto gigantesco. Porque na vida real, os homens precisam de uma terapia. Aí sabe o que eles fazem? Eles arrumam outra mulher. Uma mulher que eles não vão precisar ser uma pessoa melhor pra estar com elas. E o Conrad não fez isso. Na vida dele, na mente dele, sempre existiu só a Belly. Não existia outra mulher. Tanto que ele não se relaciona com ninguém por 4 anos. Por quê? Porque o amor da vida dele é a Belly. Então, ao invés de arrumar outra pessoa, ele melhora pra poder estar com a Belly. Tanto que essa temporada já começa mostrando ele fazendo terapia, discutindo as questões emocionais dele. Então ele tem o potencial de ser, e a série mostra ele se tornando. E isso é muito lindo. Um outro ponto muito importante: a química do Conrad com a Belly. Gente, uma cena dos dois se olhando tem mais química do que uma cena da Belly e do Jeremiah juntos. Simplesmente, tá? O que eu queria ressaltar aqui pra quem leu o livro? No livro, a Belly e o Jeremiah nunca dormem juntos, nunca acontece nada entre eles. Isso meio que foi estragado na série, porque o fato da Belly nunca conseguir ficar com o Jeremiah mostra que no fundo, ela quer o Conrad. Só que a série vai e faz a Belly ficar com o Jeremiah e eu odiei isso. Por quê? Porque no livro fica muito claro que a Belly e o Jer não passam de bons amigos. Outro ponto, a diferença do amor da vida e o amor pra vida. Eu entendo quem defende o Jeremiah com a Belly, porque eles são muito bons amigos e dá essa perspectiva de amor pra vida. Só que o amor da vida dela é o Conrad. E a série se passa num contexto em que a gente tem que acreditar que tem esperança com esse amor da vida, sabe? Eu acho que a gente para de querer estar junto com o amor da vida depois que a gente tem muita decepção. E aí a gente fala, tá, eu acho que eu só quero um amor pra vida mesmo. Mas a Belly tem o quê? 20 anos, gente. Ela não tem que desistir do amor da vida dela. E outro ponto do Conrad que eu acho muito importante: ele sabe detalhes sobre a Belly. Ele sabe o sabor da bala preferida, ele sabe olhar pra ela e falar quando ela tá sentindo frio. O Jeremiah, ele é mais barulhento. Ele ama mais alto. E o Conrad ama mais em silêncio. Só que o amor em silêncio, às vezes, ele é muito mais alto do que o amor barulhento. E eu acho que we take it for granted, assim, a gente não valoriza isso. Por isso que o Conrad, muitas vezes, o amor dele pela Belly é incompreendido. Tem uma frase do livro que eu tirei pra falar pra vocês, que o Conrad fala assim pra ela: eu sou seu, desde a primeira vez que eu te vi. Não importa se estamos em um relacionamento ou não, nada vai mudar isso. É pra fazer um vídeo de 1 hora só sobre essa frase, tá? O Conrad é da Belly. E o Jeremiah é aquele cara que é de todas, e nesse momento ele tá sendo da Belly. Fiquem espertos com esse tipo de homem. Já o Jeremiah, complicado, tá? Uma pessoa que tem um tanto de daddy issues, ele tem esse complexo de inferioridade, que ele é sempre o segundo. Me falar que ele não quis conquistar a Belly pra atingir e alfinetar o Conrad, desculpa, eu não acredito, tá? Ele sempre foi o segundo, e aí ele vê uma oportunidade de tirar algo que é a coisa mais importante da vida do Conrad, que é a Belly,
E aí ele vai e abraça essa oportunidade. Isso é uma massagem gigantesca no ego dele. Sem contar que ele morre de ciúme da Belly com ele. Ele é extremamente possessivo. E isso mostra que ele enxerga que tem algo entre os dois que ele nunca vai ter com a Belly. Tem essa questão dele ser mulherengo e ele ficar com várias. Pra mim, o cara que faz isso, quando ele tá amando alguém, ele não tem credibilidade nenhuma. O Jeremiah traiu. O pior de tudo é como ele traiu. Ele simplesmente inventou uma briga pra poder viajar sozinho com os amigos. E depois virar pra Belly e falar, putz, mas eu achei que a gente tava brigada. Eu tenho ódio dele, gente. Ele simplesmente fala pra Belly, mas eu te contei que eu ia viajar. E a Belly, não lembra. Gente, que mulher no mundo não ia lembrar do seu namorado falando que vai viajar com os amigos pra praia? Criou uma briga pra poder viajar solteiro, na esperança de falar, we were on a break. E pra quem já assistiu Friends, a gente sabe que esse we were on a break é bullshit, entendeu? Tudo bem que eles tinham dado um tempo, eles estavam brigados. Só que quando você ama uma pessoa e você tá brigada, o primeiro dia longe já é um green card pra você ficar com quem você quiser e fazer o que você quiser. Desculpa, isso pra mim é atitude de quem nunca amou, por mais que... we were on a break. Tá, o que você fez nesse break? Diz muito sobre você. Outra coisa, traiu 2 vezes. Trair uma vez pode ser erro, mas trair 2 vezes já é escolha. Ponto final. Pra mim, o Jer, ele é a própria personificação do Man Child, da música da Sabrina Carpenter. Ele é um bebezão imaturo e irresponsável. Perdeu um semestre na faculdade porque ele não leu 1 e-mail. Sabe quando que o Conrad faria isso? Nunca. E outra, o Conrad jamais pediria a Bella em casamento sem a permissão da Laura, que é a mãe dela, e ela não tendo formado ainda, tá? O Jeremiah é o Golden Retriever, só que a Belly é a mãe dele. E a gente não tem que ser mãe de um homem no relacionamento, gente. Vamos combinar. O Conrad pega a Belly no colo e o Jeremiah chora no colo da Belly. E eu acho que isso resume muito tudo que eu penso sobre os dois, mas ok. Terceira personagem, muito criticada por algumas pessoas. E eu acho que a Belly, ela é uma personagem que reflete essa fase de transição da nossa vida, onde a gente quer estabilidade, mas a gente ainda não consegue abrir mão de intensidade. E esses 20 e poucos anos é claramente esse momento. A gente ainda sonha com o amor que dá borboleta no estômago, mas a gente começa a perceber que talvez essa pessoa não seja o melhor companheiro, ou não seja a pessoa que vai escolher de volta. E aí a gente começa a se contentar com o conforto e a estabilidade que outros relacionamentos trazem. E ela é essa configuração, assim, de uma pessoa que é confusa, que tá crescendo, que tá amadurecendo. Por isso que ela muda de opinião toda hora. Por isso que uma hora ela tá com Conrad, uma hora ela tá com Jeremiah, depois ela tá com Conrad, depois ela tá com Jeremiah. Tem alguns defeitos, sim. Ela romantiza muitas das red flags do Conrad por amar ele. E ao mesmo tempo, ela perdoa o Jer muito rápido, porque ela não quer perder algo que é confortável e conhecido. Mas, na minha opinião, ela não escolhe o Jer por amor. Ela escolhe ele por questão de sobrevivência e por exaustão emocional, sabe? Ela tá cansada de ser magoada em relacionamento e estar de uma pessoa que parece que você tá pisando em ovos e que é um vaso que vai quebrar e despedaçar na sua frente. E ela corre pro Jeremiah, que é esse conforto, esse amigo. E eu entendo a Belly por escolher um amor que é palpável e que é real e que tá ali disponível. Eu não julgo ela por isso. Mas eu acho que a Belly traz algumas lições pra gente, que é inclusive o ponto todo desse vídeo. Na série, eu quero que ela fique com o Conrad. Se ela não ficar com o Conrad, precisa que ela fique com o Conrad. Precisa que minimamente, na ficção, você fique com o amor da sua vida. Na vida real, eu sei que não acontece isso. E tudo bem, já tô fazendo as pazes com esse fato. Tem dias que eu faço as pazes, tem dias que eu fico brava. Mas, na série, deixa ela ficar com o Conrad, sabe? Eu vi uma galera falando que talvez ela vai ficar sozinha no final. E eu entendo. Mas não tira o romantismo da série. Porque é exatamente isso que eu queria falar pra vocês, gente. Quando você tem que escolher entre um amor e outro, escolha o intercâmbio. Escolha a sua carreira, escolha a sua profissão, escolha a sua vida. Por quê? A sua carreira não vai acordar numa manhã aleatória e falar que não te ama mais e que não tá pronto pra ficar com você e que não é o melhor momento. Segundo, se ela for pro intercâmbio, ela pode voltar com outra mentalidade. Ela pode voltar se conhecendo mais como pessoa e saber se aquele relacionamento é realmente o que ela quer pra vida dela ou não. Ela pode voltar decidindo que o Jeremiah realmente é o cara pra vida dela e que ela ama ele e quer ficar com ele. Ou ela pode voltar e decidir que não quer ficar com nenhum dos dois. Entre 2 amores, escolha uma viagem. Escolha a experiência que vai fazer você se conhecer antes de você tomar essa decisão. Enfim, gente, essas são as minhas opiniões. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho mais opiniões, tá? Eu tenho um texto que diferencia as mulheres que são Team Jeremiah das que são Team Conrad. Porque isso diz muito sobre uma menina, gente. Vocês querem saber como uma menina pensa? Descobre se ela gosta do Jeremiah ou do Conrad. Eu amei dividir minha perspectiva com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu também quero saber o que vocês acham. Me mandem. Mas estamos aí, abertas pra conversar mais sobre, porque eu acho muito legal. E é como eu disse, assim, eu me sinto com 15 anos e vivendo o amor pela primeira vez. Então, assistam a série. Quem ainda não assistiu, assiste. Falem se vocês gostaram de estilos de vídeo assim. Não tenho muita coragem de fazer não, inclusive tô até com uma tacinha de vinho aqui, ó.
pra eu ficar com mais coragem. Mas quem assistiu tudo, muito obrigada. E é isso. Beijos.